Uma mulher foi presa ontem à noite num bar, lá no bairro do Bessa. Depois dela cometer um crime de injúria racial. Injúria racial, David Martins. Como é que foi esse negócio, David? Conta pra gente aí, David Martins. Oi, Samuca, boa tarde para você, boa tarde a todos. Infelizmente, esse tipo de situação ainda acontece. Apesar de leis aí que tornaram esse crime com uma punição mais dura, mais severa, mas lamentavelmente ainda acontece. Esse foi ontem à noite, lá no Bessa, uma mulher, uma pedagoga, ela é a Carla Cibele, tem 37 anos, chegou no local já alterada, consumiu e no final ela não concordou com alguns produtos que foram cobrados na conta. E daí começou uma confusão com o garçom desse estabelecimento. E os ânimos se alteraram e no final ela acabou xingando ele. Ela disse que ele era um negro safado e um negro nojento. O caso foi tão revoltante que a polícia foi chamada e várias pessoas, várias testemunhas se prontificaram para ir na delegacia e testemunhar a favor desse garçom. Tudo terminou na central de flagrantes lá no bairro do Geyser. Eu estou aqui com o delegado Marcelo Falcone, que apura esse tipo de crime aqui na delegacia especializada e vai falar para a gente sobre o assunto. Delegado, em um caso como esse, que tipo de crime foi praticado e qual a pena? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Samuca. Veja só, desse crime que ocorreu essa noite, ela foi uma injúria racial, né? Um insulto que atinge a honra subjetiva da pessoa. E qual é a pena? A pena nesse caso é de 1 a 3 anos de reclusão. Agora, como eu falei, o caso foi revoltante e várias pessoas foram testemunhar. Ela foi autuada e vai passar, inclusive, por audiência de custódia daqui a pouco. Cabe fiança nesse tipo de situação? Nesse tipo penal, sim, cabe fiança, né? Em tese, cabe fiança, porque eu soube também que ela incorreu em outros delitos também, né? Mas, sim, cabe fiança, sim. Nesse tipo específico, sim. Esse é o tipo de situação mais comum, é a injúria, no caso do crime racial? É o que nós atendemos mais aqui na delegacia, é a injúria, o insulto, o palavrão, o depreciativo, né? Agora, sim, tem outras situações que a lei contempla, e essas outras situações são mais também gravosas, a lei 7.716/89, conhecida como lei CAU, então tem outras situações mais graves em que não cabe fiança, em que os crimes têm penas mais duras, mais longas. Em média, o senhor recebe quantas ocorrências como essa aqui? Por exemplo, esse ano, quantas mais ou menos o senhor recebeu? Na delegacia, né? Eu estou falando aqui em João... Especializada aqui? Especializada, uma faixa de 25 denúncias. Tem algum perfil das pessoas que sofrem e também das pessoas que praticam? São pessoas de classe média alta, classe média baixa? São pessoas com instrução alta? Porque nesse caso, a mulher é uma pedagoga, uma pessoa que trabalha com a educação. Existe um perfil para esse tipo de situação? No geral, as vítimas são sempre de classe mais baixa mesmo. E acontece com pessoas próximas, né, com vizinhos, uma discussão entre vizinhos, né, quando a raiva vem à tona, então o preconceito vem também, né, é o normal. Mas já existiu casos em empresas também, em outras situações, assim. Inclusive, o crime pode ser de várias maneiras, né? Então, cada maneira que o crime acontecer é uma pena diferente. Exato. A lei elenca várias situações. Eu posso elencar algumas aqui, como, por exemplo, você impedir, obstacular o acesso a um emprego, o acesso a um restaurante, o acesso a um clube, a um salão de beleza, por exemplo, ascensão no emprego, matrícula no colégio, coisas do tipo, na universidade. Delegado, no caso de ontem, lá do Bessa, várias pessoas se prontificaram e foram até a delegacia, testemunharam a favor da vítima. Se a vítima não conseguir ninguém para fazer esse tipo de ação, para testemunhar, como fazer? Dá para ser feito um flagrante também nessa situação? Depende da situação, a gente não pode falar que sempre dá ou sempre não dá. Como é um tipo de crime que às vezes existe uma grande subjetividade e o delegado, qualquer autoridade, né, pública, ela tem que trabalhar com provas, né? A gente também não pode indiciar alguém sem provas, né? Claro, a pessoa pode fazer a denúncia que a gente vai também investigar. No caso, teve a sorte, entre aspas, que foi um flagrante, então com várias testemunhas, né?
Mas às vezes a própria polícia é a testemunha, né? Então a gente não pode, assim, vai depender de caso a caso. Muito bem, deixa eu voltar aqui os estúdios, porque o Samuca, ele quer fazer uma pergunta. Pode falar, Samuca. Não, a pergunta que eu ia fazer, se ela continua presa, mas sim, já sei, ela continua presa, e você, ao mesmo tempo, retransmitir o meu abraço e o carinho, os parabéns ao delegado, o doutor Marcelo, que está fazendo um grande trabalho. Pode transmitir para ele o nosso abraço, o nosso carinho de toda a Paraíba para ele, viu? Muito bem, Samuca, eu não preciso nem transmitir, porque ele estava ouvindo aqui e vai retribuir, tenho certeza. Eu agradeço, um grande abraço para você também, parabéns pelo seu trabalho. Muito bem, com relação à pergunta que você fez, a mulher, ela continua presa sim, ela vai passar por audiência de custódia daqui a pouco, e que fique como exemplo, né? Olha, preconceito só sabe quem sofre. Eu já senti na pele, só sabe o que é sentar na cadeira de um ônibus e ver a pessoa ao lado, branca, se levantando porque você sentou ao lado, quem passa por uma situação como essa. Então, a polícia está de olho. Se você sofreu algum tipo de preconceito, venha até a delegacia especializada, procure o delegado. Se não tiver testemunha, faça o registro, porque aí a polícia e o governo vão criar políticas públicas para poder evitar esse tipo de situação. Volto com você. Um abraço, Deito, um abraço ao delegado também.